Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Paloma, eu sou psicanalista e esse é o 12º vídeo dessa série sobre ansiedade que eu estou fazendo aqui para o YouTube, baseada no livro Mentes Ansiosas da doutora Ana Beatriz. No vídeo de hoje, vamos falar sobre fobias específicas, quando o medo é desproporcional e incompreensível. Mas antes de irmos para o assunto do vídeo, eu peço para vocês já deixarem um like nele, se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Me siga também no Instagram, que é @palomagfs. Lá eu converso com vocês, posto conteúdo sobre terapia e como lidar com os problemas diários. Aviso quando tem vídeo novo no canal, além de responder dúvidas e questionamentos na caixinha de perguntas. Agora vamos ao vídeo. Enfrentar o medo exacerbado é ter a certeza de que ele jamais se tornará algo maior do que você. Querem saber de uma coisa? Todo mundo tem medo. Uns têm medinhos, outros medões, mas no fundo tudo é medo, puro e simples. Sentimos medo de manhã, às vezes à tarde e muito mais à noite, mas não necessariamente nessa mesma ordem. Medo de cair, de sair, de se divertir, medo da felicidade, da fatalidade, da bala perdida, medo da fome, de ter e perder, seja lá o que for. Medo de trair e ser traído, de perder o grande amor, de amar e não ser amado. Medo de dizer adeus, de partir, de mudar, medo de renovar, de dizer eu te amo. Medo de bruxa, do escuro, do bicho-papão, medo do vento, da ventania, do relâmpago e do trovão. Medo da morte, a sua, do seu amigo, a de seu filho, a de seus pais, mesmo sabendo que essa é a única certeza, a morte. Todos esses exemplos constituem o que a medicina denomina fobias específicas, ou seja, medos exacerbados de objetos ou situações que nem sequer temos como controlar ou exterminar. Estar exposto ou apenas imaginar o objeto ou a situação já é capaz de desencadear no indivíduo reações de grande ansiedade, muito parecidas com verdadeiras crises de pânico, sudorese, palpitações, tremores, descontrole. Praticamente todos nós já presenciamos ou fomos participantes de situações vergonhosas na companhia de pessoas mais íntimas por causa do medo exagerado de algo ou uma fobia específica. Apesar de contarmos com vários exemplos, grande parte da população ainda acha que se trata de frescura e não tem a menor ideia do quanto as fobias trazem prejuízos e constrangimentos a esses indivíduos. Mas a verdade é que as fobias específicas produzem debates entusiasmados, já que o percentual de pessoas que sofrem do problema é relativamente alto. As mulheres são 2 vezes mais acometidas que os homens, até mesmo entre idosos. Normalmente, as fobias começam na infância ou adolescência e tendem a persistir durante a vida adulta caso não sejam tratadas. Afinal, o que são as fobias específicas? É importante ressaltar que existe uma grande diferença entre as pessoas que têm um medo normal de determinado objeto ou circunstância e aquelas que apresentam fobias ou medos patológicos. Como já dito, o medo de uma forma equilibrada é uma condição natural e necessária para todos nós. Porém, para os portadores de fobia específica, ele é desproporcional, absurdo, inadequado e incompreensível. Além disso, o fóbico diante da situação temida apresenta sintomas físicos de extremo desconforto. São eles: transpiração excessiva, tremores, falta de ar, taquicardia, mãos frias, entre outros. Muitas vezes só o fato de imaginar a situação indesejável já é o suficiente para desencadear todo o quadro. A fobia específica é capaz de modificar de forma drástica a rotina de alguém, trazendo prejuízos significativos, expondo o indivíduo ao ridículo, destruindo sua autoestima, uma carreira promissora e sonhos de toda uma vida. Para citar um exemplo corriqueiro, alguém que sente apenas medo ou nojo de algum tipo de inseto é capaz de enfrentá-lo ou até mesmo matá-lo, mesmo que para isso tenha que exagerar a ponto de chamar a atenção da vizinhança. Porém, os que realmente sofrem de fobia específica desse animal apresentam incômodos físicos e psicológicos tão intensos que não sossegam enquanto não têm a plena certeza de que o monstrengo esteja estirado, morto, esquartejado, esturricado. Eu sou assim com bichos voadores. Segundo a Associação de Psiquiatria Americana, a maioria dos indivíduos que sofrem de fobia específica reconhece que o medo é excessivo ou descabido, mas mesmo assim evita os objetos e as situações a qualquer custo, ou quando isso não é possível, o suporta com intensa ansiedade e sofrimento, um verdadeiro estado de pavor. O diagnóstico somente poderá ser fechado quando o foco do medo trouxer prejuízos expressivos a setores importantes da vida do indivíduo, como o setor social, afetivo, profissional, acadêmico. Quem sofre de fobias específicas costuma dirigir o foco do medo aos possíveis danos que os objetos ou as situações podem gerar.
Por exemplo, na fobia de dirigir automóveis, a preocupação excessiva é com batidas ou acidentes na estrada. Para os indivíduos que têm fobia de avião, o foco do medo está em sua possível queda. Na fobia de cães, cavalos ou gatos, o medo se concentra nas mordidas e assim por diante. A maioria das reações de ansiedade é sentida com mais intensidade logo após o confronto com o estímulo da situação em si ou o objeto temido. As fobias específicas apresentam o foco do medo ou esquiva, como de animais, por exemplo. O medo é causado por qualquer tipo de animais, incluindo os insetos. De ambientes naturais, o medo é causado por fatos relacionados à natureza, como enchentes, queda d'água, temporais, raios, trovões, altura. De sangue e materiais perfurocortantes, que são materiais que furam e cortam, o medo é causado por ver sangue, ferimentos, receber injeções, submeter-se a suturas, que é o ato de costurar o corte na pele, processos cirúrgicos. De determinadas situações em lugares específicos, é causado por situações específicas, como dirigir, andar de ônibus, metrô, avião, elevador, barco, passar por túneis, pontes e elevadas, ficar em lugares fechados, de diversos fatos geradores de sensações desagradáveis, como causado por situações que podem levar à asfixia, que é a dificuldade de respirar, ou vômitos, medo de contrair doenças de perder os sentidos, entre outras coisas. No entanto, o paciente fóbico tem a chance de se esquivar dos objetos ou das circunstâncias, ou seja, se o indivíduo apresenta fobia de dirigir, por exemplo, utiliza outros meios de transporte. No caso da fobia de altura, ele pode evitar os lugares nos quais tenha de subir, além de determinado patamar e se sentir mais seguro. E é justamente por isso que as fobias específicas, de forma geral, são subdiagnosticadas, que é quando se faz um diagnóstico insuficiente ou incompleto, uma vez que o indivíduo não costuma procurar ajuda especializada por driblar nas situações temidas. No entanto, as fobias costumam se associar umas às outras e também a outros quadros de transtorno de ansiedade, depressão ou até mesmo ao uso de drogas ou álcool, gerando problemas muito mais graves. Até a busca de tratamento especializado, os fóbicos específicos lutam o tempo todo para se manter afastados dos objetos e das situações que desencadeiam a crise paralisante de medo e ansiedade. As reações das fobias específicas são sempre iguais? Além das náuseas serem muito mais fortes do que nos demais transtornos de ansiedade, ela causa queda nos batimentos cardíacos e a queda da pressão, diminuindo o fluxo sanguíneo, bem como a concentração de oxigênio cerebral. Isso faz com que os fóbicos muitas vezes desmaiem ao presenciar cenas que envolvam sangue, injeções, ferimentos ou quando necessitam fazer exames de rotina. Essa resposta fisiológica é denominada síncope vasovagal, que é a perda transitória da consciência. Como tratar as fobias específicas? Sem sombra de dúvida, o tratamento mais eficaz para as fobias específicas é a terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem da psicologia que tem o objetivo de modificar pensamentos ou comportamentos que não funcionam como deveriam funcionar e criar novos padrões e respostas comportamentais. As medicações apresentam resultados pouco satisfatórios, principalmente se a terapia não estiver associada. Além disso, se os remédios utilizados ou suas doses forem inadequados, podem agravar os quadros de fobias específicas. Em diversos casos de fobias específicas, aplica-se a técnica do relaxamento profundo, nas quais o paciente se imagina diante do estímulo fóbico que é aplicado tanto pela estimulação do terapeuta quanto por meio de simulações, tais como os desenhos, fotos, imagens, filmes e, mais recentemente, tecnologias que utilizam a realidade virtual. O objetivo é treinar e habituar o paciente a reduzir a ansiedade. No início do tratamento é fornecida assistência para enfrentar aos poucos as situações geradoras do medo, capacitando o paciente em médio prazo para a vida real. É fundamental que os portadores de qualquer tipo de fobia entendam que evitar aquilo que se tem medo é um tremendo erro. É o famoso tiro no pé. Se você quer realmente superar sua fobia, é necessário mudar na maneira como você a vê e pensa. A fórmula mais eficaz e talvez a única para a superação do medo intenso é o enfrentar e encarar de frente, claro, com a ajuda de um profissional. Quanto mais você recua, mais ele cresce à sua frente. Enfrentar o medo é ter a certeza de que ele jamais se tornará algo maior que você. Medos exagerados são como lendas. Quando não se acredita nelas, deixam de existir. Você lembra onde foi parar a bruxa malvada que você tanto acreditava quando era criança? Pois é,
um dia o mesmo poderá acontecer com seus medos. Bom, pessoal, esse foi o 12º vídeo dessa série sobre ansiedade que eu tô fazendo aqui pro YouTube. Me conte nos comentários se esse conteúdo foi útil para vocês e mandem para quem precisa ouvir ele. Semana que vem, na terça, vai ter mais um vídeo dessa série, mas enquanto isso, assistam os vídeos anteriores para não perder nenhuma informação valiosa. Eu encerro por aqui, um beijo e até semana que vem.